Oi, fala galera do Projeto X, o projeto que multiplica as suas chances de aprovação. Que prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Paulo Tauso, de História, aqui no nosso extensivo de História, falando de História do Brasil, falando de Brasil Império. Vamos começar a falar do Segundo Reinado. Vamos começar e vamos terminar. É isso mesmo, aqui no Projeto X é assim, a gente começa e termina o assunto numa mesma aula. É claro que eu vou apresentar aqui para vocês, vou levantar, na verdade, tópicos importantes que vocês precisam saber sobre esse período do Segundo Reinado, um período que vai de 1840 a 1889, um período bem importante dessa história, da nossa história do Brasil. O período que Pedrinho II, Dom Pedro II, vai estar aí mandando na festa. Bom, começando a falar de Segundo Reinado, a gente começa a falar de política. Nós começamos a falar de dois partidos importantes, que é o Partido Conservador e o Partido Liberal. Conservador também conhecido como os Saparemas e o Partido Liberal também conhecido como Luzias. Vamos ter um revezamento ministerial durante esse período do Segundo Reinado. Vamos ter diversos ministérios. Pedrinho II vai dissolver ministério, vai formar ministério, vai ser a farra do boi. Ou seja, ora um conservador está no poder, ora um liberal está no poder. Nós temos diversas charges aí que ilustram esse momento político da história do Brasil. A verdade é que tanto o conservador quanto o liberal, quando eles estavam lá no poder, conseguimos enxergar poucas diferenças entre esses partidos. Daí vem aquela expressão, farinha do mesmo saco. No primeiro momento nós vamos ter o partido formado só por liberais, também conhecido como Ministério dos Irmãos. Depois vamos ter aquele conflito entre liberais e conservadores, chamado Eleições do Cacete. Vamos ter as revoltas de liberais de 1842 e vamos ter essa formação desse revezamento ministerial, como eu falei. Também na política, aspecto político importante, será o tal do parlamentarismo às avessas. O que é isso? O nome já diz. É um parlamentarismo ao contrário daquele sistema parlamentarista tradicional que nós conhecemos lá da Inglaterra, Como era aqui no Brasil? Aqui no Brasil quem manda é o quê? É o executivo. Sabemos que no regime parlamentarista, o executivo está subordinado ao legislativo. Aqui no Brasil não. O executivo é executivo, tem amplos poderes. Afinal de contas, Dom Pedro II tem a posse do poder moderador, a chave mestra de toda a organização. Ou seja, ele manda prender, manda soltar, quem sabe é ele. Por isso, esse parlamentarismo às avessas, contrário daquele parlamentarismo tradicional. Beleza? Passando aqui agora para a economia, alguns pontos importantes. Primeiro, tarifa Alves Branco. Ministro da Fazenda à época, Alves Branco, em 1844, lança essa tarifa que diz o seguinte: taxação de produtos importados. Como assim? Um produto importado, um produto estrangeiro que entra no mercado brasileiro e não encontra similares, paga uma tarifa alfandegária de 30%. Se encontrar similares, paga uma tarifa alfandegária de 60%. Como assim? Explico melhor. Por exemplo, vou pegar o exemplo da Inglaterra, porque a Inglaterra é o país que tem maiores interesses aqui no comércio brasileiro. A Inglaterra quer vender PlayStation 4 para o Brasil. Dom Pedro II gostava muito de jogar PlayStation 4. Se o Brasil já produz aqui PlayStation 4, a Inglaterra vai pagar uma tarifa alfandegária de 60%, porque aqui já tem. É uma forma de quê? Proteger a economia local, a economia nacional. Afinal de contas, não tem como a gente competir com os produtos ingleses. Mas se o Brasil não produz PlayStation 4, a Inglaterra vai pagar uma tarifa alfandegária de apenas 30%. Percebam que isso vai fazer o quê? Além dessa proteção da economia ali brasileira, vai fazer com que ocorra tal da substituição de importações e as fábricas, vai ocorrer um desenvolvimento das fábricas, instalação de fábricas aqui no território brasileiro. É nesse momento que surge a figura de Mauá, a chamada Era Mauá, que na verdade foi um surto industrial, não foi uma revolução, não, foi apenas um surto industrial. Mais tarde, vamos ter a tal da tarifa Silva Ferraz, que vai taxar, vai reduzir essas tarifas alfandegárias para alguns produtos. E isso vai fazer com o quê? Mauá vai à falência. Como eu falei, não tem como competir com os produtos ingleses. Mauá vai ter diversos empreendimentos aqui, bancos, ferrovias, dentre outros empreendimentos que vão ser instalados no Brasil nessa época. Mas, devido às pressões inglesas, essa era Mauá vai ser apenas um surto. Também falando de economia, a gente pensa logo no café. O café foi bem importante, a gente fala muito de café. A gente passa a Primeira República todinha falando de café. O café que começa, os imigrantes começam a chegar aqui, o café que vai desenvolver ali na região do Vale do Paraíba,
posteriormente no Oeste Paulista, áreas importantes para o cultivo do café, as plantações. Esses imigrantes vão chegar aí para compor, vão ser mão de obra para essa lavoura cafeeira. Imigrantes vão chegar aqui de duas maneiras. Primeiro, a imigração através do sistema de parceria, que é o quê? O fazendeiro que vai bancar essa viagem do imigrante, e a gente sabe que esse imigrante vai ter uma dívida com esse fazendeiro, essa dívida nunca vai acabar, ele vai ser, na verdade, explorado por esse fazendeiro, isso vai gerar problemas. Posteriormente, nós vamos ter imigração subvencionada, onde o Estado que vai bancar a vinda desse imigrante. Lembrando que lá na Europa nós estamos tendo guerra, revoluções, o bicho está pegando na Europa. O imigrante está vindo aqui para o Brasil, né, com aquela ideia de fazer a América, pensando que vai chegar aqui e vai enriquecer, né? Sabe de nada esse imigrante. Passando aqui para uma observação importante, duas leis que vocês precisam saber. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, e Lei de Terras, também de 1850. Lei Eusébio de Queiroz diz o seguinte: está proibido o comércio internacional de escravos. Acabou esse negócio de escravidão. A gente lembra que a Inglaterra está botando pressão. A Inglaterra quer o fim da escravidão. Lembrando também que estamos vivenciando o período da segunda revolução industrial. Lei de terras, essa aqui é bem importante. Através dessa lei de terras, agora a terra não é mais pela ocupação, e sim pela compra. Para você ter terra, não basta você ocupar, você tem que ter dinheiro para comprar. Essa galera que está chegando aqui tem dinheiro para comprar terras? Não, não tem. Percebam a importância dessa lei de terras, principalmente para eles, para os fazendeiros, para o governo, para o império. Proibiu o acesso à terra. Agora, se você quer terra, você tem que pagar por ela. Diferente da lei de terras, por exemplo, lá dos Estados Unidos, o Homestead Act, né, que vai primar pela ocupação e não pela compra, que foi o caso aqui no Brasil. Também no segundo reinado foi um período de certa tranquilidade, paz, se a gente comparar com um período regencial, né? Teve revoltas aí para dar e vender tiro, porrada e bomba. O período do segundo reinado foi mais tranquilo, foi mais light. Tivemos uma revolta, a revolta praieira de 1848, uma revolta de caráter liberal. Essa revolta praieira, devido ao jornal que era divulgado essas ideias, a sede desse jornal ficava na Rua da Praia, localizada aí no Recife, o Partido da Praia. Como eu disse, de caráter liberal, esses liberais vão lançar um documento chamado Manifesto ao Mundo. Dentre alguns pontos desse documento, nós temos, primeiro, uma proposta de fim do voto censitário, liberdade de imprensa, fim do poder moderador. Percebo, então, uma revolta, como eu falei, caráter liberal. É claro que o governo vai reprimir esses revoltosos. Passando aqui já para o segundo bloco, falando da política externa e já entrando na crise da monarquia, crise do segundo reinado, listei três pontos importantes, três momentos importantes dessa política externa. Primeiro é a questão Christie, aquele rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra. William Christie, né, que é o embaixador inglês que estava aqui no Brasil, vamos ter esse rompimento dessas relações que mais tarde serão reatadas. Questão Platina, isso é bem importante, vamos ter diversos conflitos aí dentro dessa questão Platina. Essa questão Platina, que foi o cerne, na verdade, o grande motivo para a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que foi impulsionada principalmente por disputas regionais. Ainda tem uma galera que acha que a Guerra do Paraguai teve uma conspiração inglesa, a Inglaterra queria derrubar, destruir o Paraguai, porque o Paraguai estava se industrializando, estava expandindo, estava muito próspero e ameaçava o imperialismo britânico. Galera, já existem documentos que comprovam que a Inglaterra não tinha esse interesse todo em querer destruir, dar porrada, matar o Paraguai, né? Principalmente Guerra do Paraguai, a gente lembra de disputas regionais, entre Brasil, Uruguai, Argentina, principalmente devido à questão platina. Destaque aqui para a Guerra do Paraguai, os voluntários da pátria, escravos, negros e aforreados também, vão lutar nessa Guerra do Paraguai, chamados voluntários, juntamente com a Guarda Nacional também. É claro que o Exército Brasileiro vai conquistar diversas vitórias e vai ocorrer um fortalecimento desse Exército Brasileiro. Aí eu já passo aqui para as crises. Algumas questões que vão levar essa crise do segundo reinado. Questão religiosa, aquele conflito entre os maçons e os católicos, também o catolicismo e os maçons atuando ali vão entrar em conflito. Temos aqui a questão religiosa. Questão militar, os militares exigindo uma maior participação da política, da política brasileira, uma moralização do Exército, até porque o Exército aqui obteve vitórias importantes, né? Teve um destaque. O Exército aqui, os militares já estão falando em abolicionismo, afinal de contas,
teve escravo lutando aqui, nada mais justo do que o abolicionismo. O exército aqui já está falando de república, já estamos respirando positivismo, aquela ideia de ordem e progresso. Então o exército querendo uma maior participação na vida política. Temos o abolicionismo, a lei do ventre livre, lei dos sexagenários, a famosa Lei Áurea de 13 de maio de 1888. E, por fim, nós temos o movimento republicano, que vai lançar o Manifesto Republicano, que vai desembocar na proclamação da República em novembro de 1889. Tranquilo? Mas a gente fala um pouquinho mais de república, de movimento republicano, num próximo encontro, num próximo momento, numa próxima aula. Valeu, galera! Tudo entendido? Certo? Dominado? É isso aí. Um grande abraço e tchau!